Gente, bom dia ainda, né? Aqui são exatamente 11h14 e aí eu vou fazer uma aula, que é a nossa primeira aula, sobre casos especiais de reprodução. Eu já tinha falado que eu ia entrar nisso, né? E aí nós vamos estudar dois casos bem interessantes, que é a poliembrionia e a partenogênese. São casos especiais porque não ocorrem com frequência entre os seres vivos. Então, a poliembrionia, pelo próprio nome já diz, é poliembriões, mais de um embrião. Só que para a gente entender o que é uma poliembrionia, que são gêmeos univitelinos ou monozigóticos, também chamados de gêmeos verdadeiros, a gente tem que entender o que são gêmeos bivitelinos. Na verdade, o gêmeo univitelino, um espermatozoide fecunda um óvulo que vira um zigoto. Esse zigoto se divide em duas partes por herança genética, que vai dar origem a dois seres com o mesmo sexo. Não existe gêmeos univitelinos de sexo diferente, porque eles foram formados por um único espermatozoide. Esse espermatozoide fecundou o óvulo e determinou o sexo, então, quando divide, tem que ser obrigatoriamente dos dois sexos. Então, não tem essa questão de que, eu vi um casal, é gêmeo verdadeiro? Claro que não é. É um gêmeo dizigótico ou bivitelino, gêmeos falsos, chamados assim. Por quê? Na maioria das vezes, isso é comum, mulheres liberarem dois óvulos ao invés de um em seu período fértil. E aí, um espermatozoide cada um fecunda. Pode ser um casal, porque pode ser que esse seja X e esse Y. Pode ser dois meninos, X, Y, Y. E pode ser duas meninas, X, X. Então, esses gêmeos aqui são falsos. É a mesma coisa que você e seu irmão ou sua irmã sendo gerados ao mesmo tempo. Então, o caso especial, a poliembrionia, é esse aqui, ó. Para isso, você tem que saber se na sua família tem herança de pai ou de mãe que tenha gêmeos univitelinos. Aí sim, existe a probabilidade de você ter um gameta, que é um espermatozoide ou um óvulo, com carga tripla para se dividir em dois o zigoto, tá? Então, isso aí são gêmeos monozigóticos, verdadeiros, univitelinos. Esse aqui, ó, é um caso de poliembrionia, tá? Já a partenogênese é um caso em que, por exemplo, se um espermatozoide fecunda um óvulo, vai originar uma célula 2N, porque cada célula dessa aqui é N, que vai originar operárias e rainhas, que são fêmeas. Esse caso aqui, partenogênese, que a parte originou um C. Um óvulo não fecundado da rainha sofre partenogênese e origina o zangão. Se a gente fosse trazer isso para a nossa espécie, a gente ia imaginar assim, um óvulo que eu liberei, não fecundei, porque eu não tive relações sexuais com ninguém nesse mês, ou eu não me precavi, ou eu me precavi, né? Eu fiz as prevenções recomendadas. Esse óvulo não fecundado vai originar um bebê homem, entendeu? Então é mais ou menos isso. E na nossa espécie não ocorre isso. Ocorre somente na espécie de abelhas, da espécie Apis mellifera, pulgões, tá? Ocorre também que pulgões são aqueles bichinhos, parece uma pulga grande que fica nos alimentos, né? E algumas espécies de carrapatos também sofrem partenogênese. Aqui tem um texto interessante sobre o clone, a clonagem de mamíferos, que eu queria que vocês dessem uma lida, tá? E depois respondessem essas questões aqui e mandassem para o e-mail que eu vou colocar à disposição de vocês na hora que eu postar a atividade, tá bom? Então, vou dar até terça-feira ou quarta-feira para vocês responderem e mandarem para o visto. Abraço, saudade de todos, bons estudos.